Bem, amigos, nós temos o imenso prazer de receber aqui em Florianópolis, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, a Maria Lúcia Fatorelli, competente auditora fiscal, funcionária aposentada da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Externa. Não vacilo em dizer que é seguramente, no âmbito político e intelectual brasileiro, a figura que mais conhece sobre o estratégico tema da dívida externa. E é com ela que nós vamos conversar aqui em Florianópolis, aproveitando a visita que nos faz, e o tema que vai discutir na sessão latino-americana do Congresso Mundial de Economia Política. Maria Lúcia, muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Nilo. Por que o tema da dívida, Maria Lúcia, que é um tema tão estratégico, que consome tanta riqueza, é um tema que não tem a mesma repercussão nos meios de comunicação, nos partidos políticos e no sindicato? Por que um tema de tamanha relevância é pouco discutido socialmente? Uhum. Bom, em primeiro lugar, como você colocou, o endividamento público hoje, principalmente a dívida chamada interna, né, porque a antiga dívida externa foi transformada em dívida interna, alcança patamares elevadíssimos. Nós estamos com uma dívida interna de quase 3 trilhões e uma dívida externa de cerca de 400 bilhões de dólares. Juntas, elas consumiram ano passado quase 44% do orçamento federal. Nos estados também já existe uma crise de dívida. Hoje até o tema da dívida dos estados está mais na pauta inclusive do Congresso Nacional. Nós entendemos que esse tema ainda não alcança a relevância que merece nos debates por falta de informação, professor. Os dados são maquiados. Aqui no Brasil, esse estoque da dívida, por exemplo, que eu mencionei, que já alcança cerca de 82% do PIB, ele não é divulgado. As estatísticas divulgam a dívida líquida, que é um parâmetro meramente estatístico, é até interessante para fazer alguns prognósticos de sustentabilidade, mas quando se fala em dívida, nós temos que falar da dívida bruta, porque a dívida que nós pagamos é a bruta, a dívida sobre a qual nós pagamos juros é a bruta, etc. Não se divulga o estoque da dívida. Também não se divulga o custo da dívida. Nem as estatísticas oficiais... As do Banco Central? Do Banco Central e do Ministério da Fazenda, lá no Tesouro Nacional, divulgam, por exemplo, os juros nominais sobre a dívida bruta que nós estamos pagando. E quando se tem uma dívida, qual é a informação primordial que se quer saber? E primeiro, qual é a contrapartida dessa dívida? Que dívida é essa? Que já alcança 3 trilhões de reais, não é? E consome 44% do orçamento federal. E que dívida é essa que está custando tão caro a todos nós, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, uma arrecadação tributária brutal, o cidadão paga muito tributo e não tem o retorno em saúde pública, educação pública, segurança, etc. Aliás, se tu me permitir, Maria Lúcia, quer dizer, no plano real a gente observa que ele explodiu a dívida interna, que era uma dívida minúscula, em junho de 94, e o Fernando Henrique multiplica por 10, o Lula dobra a aposta, e com a presidente Dilma isso segue crescendo violentamente. Exato. E a dívida cresce exatamente ao ritmo do crescimento do aumento da tributação, que era 26% do produto, e agora está em 36%, 37% do PIB. Tem uma íntima relação, as duas variáveis. Sim, todo esforço arrecadatório tem sido destinado para o pagamento de juros. Desculpa insistir numa outra coisa. Em geral, quando nós observamos a mídia e o tratamento dos economistas, parece que a carga tributária, e os empresários, a carga tributária é elevada porque se gasta com salário, com custeio, com saúde, educação. Qual é a tua apreciação sobre isso? Pois é, a carga tributária, ela, na verdade, no Brasil, ela é desequilibrada, né? Ela é muito elevada para um setor
que é exatamente o setor, a classe trabalhadora e os mais pobres. Tem até um estudo do IPEA que mostra isso, que proporcionalmente as pessoas que ganham menos, elas pagam mais tributos. E o grande empresariado, o setor financeiro, ele tem uma série de benesses tributários, uma série de deduções, não é? E isenções, inclusive, para remessas de lucros e tudo mais. Então, esse debate sobre a carga tributária, ele é um debate que exige um aprofundamento, porque não é uma coisa linear. A carga tributária afeta de maneira diferente os setores da sociedade e ela tem se tornado cada vez mais regressiva, fazendo com que os setores que detêm uma renda menor contribuam proporcionalmente cada vez mais, não é? E é o setor que está pagando a dívida, porque para onde estão indo os recursos, não é? A União concentra a maior parte dos recursos. Os estados e municípios ficam com uma parte menor da receita tributária. E a União ainda cobra dívida dos estados e municípios, porque a União refinanciou essas dívidas a partir do final da década de 90. E esse é o tema que está em debate. Eu queria até aproveitar para anunciar, nós acabamos de lançar um livro sobre a dívida dos estados, organizado pela Auditoria Cidadã da Dívida, uma publicação inédita no Brasil. Então, no âmbito estadual, já se reconhece a existência de uma crise da dívida. Porque apesar do rigoroso cumprimento das condições desses acordos... Impostas durante a elaboração do Plano Real, da execução do Plano Real. Sim, logo após. A lei foi de 97, esses acordos entre os estados e a União passou a acontecer a partir de 98, tá? Então, são praticamente 15 anos de cumprimento. Os estados honraram, privatizaram seu patrimônio, assumiram o passivo dos bancos e o que aconteceu? A dívida explodiu. Santa Catarina, que é um dos casos mais escandalosos, a dívida do Estado era cerca de 1,5 bilhão. O Estado assumiu 2,3 bilhões aproximadamente de dívidas de bancos no PROES, o salvamento dos bancos que seriam privatizados, saneamento dos bancos. Além disso, cumpriu toda a exigência de privatização de patrimônio. Depois de 15 anos, a dívida do Estado de Santa Catarina supera 10 bilhões de reais. Então, é uma dívida que amarra, impede que o Estado tenha recursos para investimentos em saúde, segurança, educação, cultura, etc. Exatamente, para cumprir a sua obrigação em relação à população local. Então, nos estados já se reconhece uma crise da dívida. E é muito importante que a sociedade conheça esse tema, porque esse tema está na pauta dos debates no Congresso Nacional. O governo enviou uma proposta de apenas modificar o índice de atualização e reduzir um pouco a taxa de juros, que não resolve o problema. O problema estrutural permanece. O problema estrutural, ele tem que ser revisto desde a assinatura dos contratos. Só para encerrar esse tema dos estados, nós fizemos um cálculo, considerando a dívida de todos os estados. Se tivesse sido, desde o início, utilizado o IPCA, em vez do IGPDI, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que leva em conta a variação cambial e uma expectativa de inflação que muitas vezes não se cumpre, né, na prática, essa dívida dos estados teria sido quitada em 2012. Então, toda essa crise que todos os estados nacionais estão passando, ela não existiria. Então, esse fato revela como funciona o sistema da dívida. Nós chamamos de sistema, que é a usurpação do instrumento do endividamento público. O endividamento público deveria servir para aportar recursos. Ele se transformou em um mecanismo de acumulação de riqueza e de capital. De acumulação e distração de recursos a partir da aplicação de mecanismos meramente financeiros, como essa questão
da renegociação da dívida dos estados com a União. Esse fato elucida muito bem como opera o sistema da dívida. Porque, nesse contexto, o tema da auditoria é absolutamente relevante e estratégico para o presente e para o futuro, não só da economia, mas também da função da política contemporânea? Sim. Olha, a auditoria é uma ferramenta. A auditoria, ela é a ferramenta que mostra o quadro. Ela traça o diagnóstico não com base em opinião. O mérito da auditoria é que uma auditoria se baseia em provas e documentos oficiais. Então, um relatório de auditoria bem fundamentado, ele serve de instrumento para ações na esfera judicial, política, social, como serviu no Equador. Né? Eu tive a honra de participar da auditoria da dívida equatoriana. Os resultados foram extraordinários. Foram extraordinários. A história está contando, está mostrando, né? A partir da investigação e da comprovação de ilegalidades, ilegitimidades, o presidente decidiu recomprar os títulos por até 30% do seu valor de face. E fez uma oferta pública, 95% dos detentores entregaram os títulos. E ele anulou 70% da dívida em títulos. Esse alívio está possibilitando investimentos, não só nas áreas sociais, inéditos que são na fundamentais, história do país, né? Inéditos. Lá já não existia saúde pública, de tanta deterioração da efeito economia, perverso da dívida sobre o investimento social. Exato. Ele já recuperou educação, saúde, investimentos em rodovias e até na economia mesmo, estimulando a economia local. Enfim, essa possibilidade que a auditoria traz, né, foi provada com essa experiência do Equador. E agora, recentemente, com a crise na Europa, está havendo uma grande demanda dos movimentos sociais europeus em relação à luta da auditoria cidadã da dívida, porque nós estamos assistindo protestos de milhões de pessoas nas ruas, não é? O povo realmente não está acomodado, eles estão protestando, mas o que é que nós estamos assistindo? As medidas estão sendo todas de aprovadas. ajuste, sim. Não é? O projeto de retirada de direitos, inclusive com reduções salariais, corte de benefícios, desemprego recorde, dramas sociais, não é? Jovens desempregados e sem perspectiva, porque o freio que essas medidas de ajuste estão provocando na economia estão destruindo, não é? a possibilidade de gerar novos empregos. Né? Então, nós estamos assistindo tudo isso e, apesar dos protestos, as medidas estão avançando. Mas, não obstante, há uma consciência, eu diria, do ponto de vista latino-americano, a auditoria da dívida do Equador, ela constitui um marco histórico. Com certeza. Porque foi uma auditoria feita com excelentes resultados para o governo. Ao contrário do que pregam a maioria dos economistas, os credores aceitaram os termos da negociação imposta pelo Estado. No dia seguinte desta negociação, o sol voltou a nascer, a chuva continua caindo, as pessoas continuam respirando, não houve nenhuma catástrofe econômica. O Equador continua tendo acesso a créditos. O Equador, nesse contexto, aboliu, superou o analfabetismo, que era uma das características típicas do subdesenvolvimento latino-americano. Mas na Europa, em função de condições particulares, Maria Lúcia, há uma maior consciência política do tema da dívida e uma resistência, a despeito de, em todos os países, as medidas de corte fundo monetarista seguirem sendo aplicadas, há
uma resistência também gigantesca, que nem sequer a mídia bem comportada brasileira consegue ocultar. Certo. A questão é que é o seguinte, apesar de toda essa resistência, de toda essa manifestação pública, as medidas estão passando. Por exemplo, recentemente foi aprovado um acordo, se chama Mecanismo Europeu MEDE, MEDE. Foi aprovado esse mecanismo que coloca todos os países europeus submissos ao Fundo Monetário Internacional. Uma coisa absurda. Isso passou dos congressos nacionais. Já foi aprovado em todos os países do bloco. E foi através de uma investigação que nós estávamos fazendo que nós denunciamos isso. Falando, olha aqui, tem que pesquisar os contratos. Tem que pesquisar, porque se nós ficamos apenas brigando contra os resultados aparentes, sem identificar as causas. Qual é o efeito prático disso? Agora, se nós detectamos que existe um acordo que fere cláusulas constitucionais dos países, que esse acordo é nulo. E isso aí gera a possibilidade de providências concretas para barrar. Então, os movimentos sociais estão percebendo a força dessa ferramenta da auditoria, da auditoria cidadã, que é uma auditoria não apenas contábil. Nós trabalhamos com os números, mas nós trabalhamos também de uma forma integral, analisando os aspectos legais, analisando a conjuntura, analisando, por exemplo, por que o Banco Central, por exemplo, europeu, é autorizado a emprestar para os países europeus a taxas de juros de 1% ou menos, mas não pode emprestar para os países, para os próprios países europeus, por essas taxas. Empresta a 6, 7, 8, dependendo do país. Porque quem comanda o Banco Central Europeu são os bancos privados. É um pool de bancos. Então, essas coisas você tem que investigar e tem que documentar para compreender por que as medidas estão tomando certa direção e não outra, né? Como a gente faz aqui no Brasil, desmascarando, por exemplo, essa política de controle de inflação com base em altas taxas de juros. Não é por aí que nós vamos controlar a inflação, porque a nossa inflação não é uma inflação de demanda. É uma inflação basicamente de custos, por excesso de aumento de preços de combustíveis, de energia, transporte, alimentos também, né, que seriam perfeitamente controláveis, porque são preços públicos, né, os preços das tarifas, né? Então, a auditoria cidadã vai muito além da questão contábil dos números da dívida, né? Nós estudamos a conjuntura, nós analisamos toda essa parte legal para compreendermos o papel que o endividamento público joga no modelo capitalista. Tá? A auditoria cidadã já está organizada em todos os estados da federação? Não, ainda não. Nós temos a sede nacional e já estamos formando vários núcleos. Alguns já estão funcionando, outros estão se formando. Né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, com essa história do endividamento aqui, eu creio que esse livro da dívida dos estados pode ajudar a tomar consciência a formar, problema. Porque eu creio que nós só teremos sucesso na revisão deste processo a partir de ampla e consciente mobilização social. E as universidades são a célula primordial para essa conscientização, porque nós temos aí os professores para, com toda a estrutura da academia, detalharem o tema, não é? E estudarem isso com seus alunos, porque é um tema realmente super importante que está impedindo o nosso país de crescer, impedindo o nosso país de se desenvolver, de garantir uma situação mais justa para os cidadãos, não é? Está tudo amarrado na questão financeira. Ao sistema da dívida. Ao sistema da dívida. Né? Quer dizer, o tema da dívida é definitivamente um obstáculo às chamadas estratégias desenvolvimentistas.
totalmente, não é? Até mesmo se admitirmos o próprio cenário capitalista de necessidade. Estou pensando nessa estratégia. Pois é, de necessidade de crescimento econômico, não é? Crescimento econômico, distribuição de renda, estabilidade monetária. Pois é, como é que nós vamos obter crescimento econômico com uma subtração de recursos brutal que se esteriliza no próprio sistema da dívida, porque é um sistema que se retroalimenta dentro dele mesmo. Dali não saem recursos para investimentos, não é? Por isso a taxa de investimento no Brasil, em relação ao PIB, se mantém estacionária. Exatamente. É pífia, não tem saída, não é? E esse sistema, ele tem sido muito interessante para um pequeno setor localizado no sistema financeiro e em grandes corporações que usufruem dessas taxas de juros mais altas do mundo que o Brasil garante. Não é? Maria Lúcia, tem um aspecto da Constituição do Plano Real que é essa multiplicação financeira da dívida interna e hoje uma parte dos fundos de pensão também jogam sua sorte nessa ciranda financeira. As seguradas têm o risco nulo, porque não há risco algum nisso. Isso, de certa forma, disciplinou alguns sindicatos, uma parte pequena do sindicalismo brasileiro, mas ele amarrou a aposentadoria de ambos setores na remuneração de títulos da dívida pública também. Como é que tu vê esse processo? Eu sou extremamente crítica a esse processo de previdência vinculada a esse tipo de fundo, porque nós temos um risco, enquanto eles estão lastreados em títulos da dívida, não haveria risco para os trabalhadores, não é? E não haveria nada de mal os trabalhadores decidirem investir no próprio país, financiar o próprio país, se o endividamento brasileiro não estivesse tão eivado de ilegalidades, não é? A questão é que esse tipo de fundo, ele abre brecha para todo e qualquer investimento em papéis. Inclusive, nós já detectamos uma norma do Conselho Monetário Nacional que permite que esses fundos invistam em derivativos. Ou seja, investimento de alto risco. De altíssimo risco, né? E, inclusive na Europa nós vimos até muitos suicídios de idosos porque os seus fundos aplicaram em derivativos. Da noite para o dia esses derivativos viraram pó e eles foram resgatar os seus benefícios, o fundo havia desaparecido, não é? Então eles preferiram liquidar com a sua vida do que virar mendigos, né? Nós vimos isso inclusive noticiado nos meios de comunicação, né? Essa tragédia, né, pode vir a acontecer aqui, inclusive essa crise dos derivativos não afetou tanto o Brasil no primeiro momento, porque eram poucas as empresas brasileiras que tinham acesso a esse mercado de derivativos e os próprios bancos brasileiros investiam, praticamente não emitiam, porque eles era um mercado dominado pelos grandes bancos do hemisfério norte. Hoje, essa realidade já modificou. As regras aqui já foram relaxadas, os nossos bancos já estão facilitando a emissão de derivativos, já entraram na era da especulação e da alavancagem e estamos abrindo os braços para receber a crise. E várias empresas do setor produtivo também. Também porque há uma verdadeira sedução para captar investimentos e oferecendo ganhos fáceis. Mas esses ganhos fáceis são como essas pirâmides, não é? Eles podem até ocorrer no primeiro momento, mas eles só continuam a ocorrer se continuamente a ciranda está funcionando. E nós sabemos que isso tem um limite, o estouro da crise no norte mostrou isso, né? Como todas as outras crises também. Essa especulação ela tem limites, né? Então é um risco muito grande essa vinculação
da aposentadoria a fundos financeiros. Eu continuo compreendendo que a melhor maneira de pensar uma previdência é a partir do sistema de solidariedade, garantindo uma economia com bom funcionamento, de tal maneira que se nós garantirmos o emprego para o jovem, não vai faltar aposentadoria para aquele que já cumpriu o período laboral. Esse sistema de solidariedade, ele é seguro, não é? Ele é autossustentável, não é? Porque a própria geração de empregos vai garantir o financiamento e sem esse risco desse mercado volátil e sem regras, né? Porque nós estamos vivendo um momento de capitalismo altamente financiarizado, totalmente sem regras. Então, uma insegurança completa. Né? Uma última questão para você. Está novamente ocorrendo no Brasil um acelerado endividamento externo pela via privada, que nós já vivemos em outras épocas e cujos resultados nós também conhecemos. Qual é a tua opinião sobre essa evolução recente da dívida externa privada brasileira? É altamente temerária. Inclusive os estados, nós verificamos, está aqui no livro, nós levantamos, de 2011 para 2012, dobrou o endividamento externo dos estados. Os estados estão captando recursos no exterior, junto ao Banco Mundial e junto a bancos privados internacionais, para pagarem a União. Vê que absurdo. De tão onerosas que estão as condições do refinanciamento feito pela União. E o privado também. Deixa eu provocar aqui nesse aspecto. E se, em lugar de considerarmos como absurdo, considerarmos que é uma orientação do Ministério da Fazenda? Olha, é uma orientação altamente temerária. Como é que nós vamos assumir uma obrigação com base numa variável que foge completamente ao nosso controle? E todos nós sabemos que o dólar ainda está baixo, não é? Comparado não ao patamar que já esteve em 4, que estava alto demais, mas todos sabemos que o dólar ainda está baixo em R$2. Então é evidente que a qualquer momento teremos uma desvalorização. Podemos ter. Tivemos duas durante o governo Fernando Henrique e uma durante o Lula, muito acentuada. Exato. E o que acontece com essas dívidas privadas? Historicamente, o Estado incorpora. O Estado tem assumido. Assumiu na década de 80, assumiu na década de 90, não é? Confessadamente, eu tive a oportunidade de assessorar a CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados 2009-2010. Nós temos resposta escrita do Banco Central da década de 80, dizendo que, sim, houve incorporação de dívidas privadas à dívida pública federal, mas eles não têm como dizer quanto. É um desrespeito à sociedade, quer dizer, então deveria anular completamente, porque se tem dívida privada, né, eu não concordo em pagar a dívida privada, eu creio que nenhum cidadão brasileiro concorda, principalmente porque os setores que têm acesso a crédito externo são exatamente os setores mais ricos da economia, não é? Não é qualquer empresa que tem acesso a crédito externo. Quem tem são os grandes bancos, as grandes empresas. Então, justamente dívida desses é que nós, cidadãos, vamos pagar, não é? É sintomático aí nesse contexto que as chamadas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, da qual eu sempre fui crítico e considerava inaceitável no contexto e na forma que foi concebida a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela desapareceu do cenário. Claro, desde o início, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio com muito discurso, né, convenceu a opinião pública, mas se nós dissecarmos a lei, ela é uma lei que garante o pagamento da dívida pública e mais, ela deixa brechas para um privilégio do setor financeiro impressionante. Por exemplo, uma das mais relevantes é a questão do controle inflacionário, através do enxugamento de excesso de moeda, inclusive moeda estrangeira. Isso aí possibilitou
que tsunamis, para usar uma palavra que a presidenta Dilma utiliza, tsunamis de moeda estrangeira entrassem no Brasil. E diariamente o Banco Central faz essa esterilização, esse acompanhamento do volume de moeda. Não importa se essa moeda é decorrente de excesso de atividade econômica ou se simplesmente foi um clique de um banco estrangeiro que fez aquele tsunami de dólares entrar aqui pela via eletrônica. Bom, se o Banco Central detecta que há um excesso de moeda, o que ele faz? Ele fica com esses dólares e entrega título da dívida pública, que paga os maiores juros do mundo. E o que ele faz com esses dólares? Compra título da dívida norte-americana, que não paga praticamente nada, não é? Esse tipo de operação provocou, por exemplo, em 2009, um prejuízo de 147 bilhões de reais. 147 bilhões. O que diz a lei de responsabilidade fiscal? Esse tipo de prejuízo, sem limite, deve ser assumido pelo Tesouro Nacional. Quem é o Tesouro Nacional? Somos nós. Daí os rombos sucessivos no Tesouro Nacional. Daí, então, isso é responsabilidade? Não é? Então, nós temos que ter um olhar crítico, não é? Claro que todo mundo quer responsabilidade fiscal, mas o que está naquela lei precisa ser corrigido. Ali tem muita coisa que está possibilitando um privilégio monstruoso para o setor financeiro privado, que imagina, eles se livraram do dólar justamente quando o dólar estava em queda. Eles se livraram dessa moeda, receberam títulos em reais que lhes garante essa remuneração altíssima, né? E nós sabemos que isso aí não serviu de forma alguma para controlar a inflação, porque esse ingresso de moeda via bancos, isso não provocaria inflação. O correto seria controlar essa entrada, não é? E não enxugar dessa forma. Então, são vários mecanismos que essa lei possibilita, que, concordo contigo, devem ser criticados e revisados. Por último, uma questão, há um certo orgulho dos economistas e até das pessoas que não acompanham esse tema de maneira cotidiana, que é uma espécie de garantia, um volume de reservas tão altos como a que nós temos no Brasil. Há uma íntima relação entre esse gigantesco volume de reservas, de quase 400 bilhões de reais, de dólares, desculpe, e contratação de dívida e essa ciranda financeira. Qual é a tua avaliação sobre esse tema? É como uma pessoa pegar o salário dela e se orgulhar de ter um dinheiro na poupança, coloca tudo na poupança e faz as suas compras com cheque especial. É isso. Estamos guardando, estamos lá com uma gorda poupança que não rende quase nada e assumimos dívida e estamos pagando os maiores juros do mundo nessa dívida. Isso não deve ser motivo de orgulho. Mais uma vez, voltamos à primeira frase aqui na nossa entrevista. Falta de informação, não é? Há uma grande ilusão, porque o poder econômico hoje, ele nunca esteve tão concentrado no mundo inteiro, em tão poucos bancos e grandes corporações que dominam os grandes meios de comunicação. Então, essa combinação desse poder econômico, que financia campanhas eleitorais, então ele tem um poder político na sua mão, tanto do executivo como do legislativo, domina, inclusive, instituições de ensino privado para produzir aquele conhecimento, domina a grande mídia para ficar repetindo, todos os comentaristas repetindo o mesmo comentário. Ou no rádio, no jornal, na televisão. Exatamente, ou ridicularizando o mesmo também, se lhes interessa ridicularizar. E o povo que não aprofunda nos temas fica refém desse poder econômico que está altamente concentrado, né? Lutas como a nossa, por exemplo, são muitas lutas que existem nessa linha, mas a nossa, por exemplo,
tenta remar no caminho contrário a isso, né? Furando esse bloqueio, produzindo conhecimento com uma linguagem acessível a todo cidadão, não precisa ser especialista para compreender. Ao contrário, Ao né? contrário. A gente tenta exatamente desmascarar, porque toda aquela dificuldade que é colocada é exatamente para afastar o cidadão, não é? E o que nos interessa é o contrário, é aproximar o cidadão, envolver o cidadão, porque a única saída que a gente vê para vencer é o conhecimento. Através do conhecimento, através da conscientização, nós seremos capazes de modificar essa realidade.